Com uma vitória nos últimos 6 jogos, o Fluminense do Zubeldia está mais do que pressionado nesse momento da temporada. Hoje tem chance de se reabilitar e fazer as pazes com a galera em caso de classificação contra o Operário, jogo válido pela Copa do Brasil. Em caso de eliminação, eu não duvido que o treinador do Fluminense seja demitido. E aí fica a grande questão no ar. Ele é vítima ou vilão por esse momento? Inocente ou culpado? Logo depois da vinheta eu te respondo essas e outras perguntas e tento explicar um pouquinho também o que é esse momento que vive o Fluminense na temporada de bastante oscilação. Meus amigos, o Fluminense do Zubeldia entra extremamente pressionado em campo hoje, mas antes disso, fala bonitos e bonitas. Pra você que não me conhece e chegou agora no Fora do Jogo, eu sou o JP Escofano, tem vídeos novos falando sobre futebol todo dia aqui no canal e pra não perder nada já se inscreve e ativa o sininho pra ser avisado aí dos novos conteúdos que a gente sobe todo dia e se puder deixa aquele like e compartilha com seus amigos pra fortalecer a nossa comunidade falando de futebol aqui no YouTube. É muito importante pra gente essa ajuda e se você puder fazer isso, eu fico mais do que grato. Pra você ter uma ideia, a gente sobe vídeos aí variados de muitos temas. Ontem, por exemplo, falamos se o Neymar merece ou não ser convocado para a Copa do Mundo. Teve um vídeo também falando sobre o ex-treinador do Fluminense, o Renato Gaúcho, que agora à frente do Vasco está invicto no G5. E na semana passada teve um vídeo falando sobre o Hulk e esse encaixe dele no Fluminense, que pode ser até sem o Zubeldia, já que o Hulk só estreia após aí a Copa do Mundo acontecer. Então, meus amigos, é muito conteúdo, é muita coisa e hoje esse vídeo do Zubeldia promete muito, até porque é um Fluminense que vive um momento pra lá de turbulento na temporada, completando exatamente um mês hoje daquele Fla-Flu que foi adiado e que pra mim foi o ponto de virada de chave pra baixo, pra começar essa oscilação negativa que tem o Fluminense desde então. Pra gente ter uma ideia, desde que o Fluminense aceitou adiar o clássico contra o Flamengo e que perdeu por 2-1 no Maracanã, o time entrou em campo 9 vezes contando esse jogo e venceu apenas 2 partidas, e isso contabilizando todas as competições que o Fluminense está vivo. Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e as vitórias foram contra equipes que estão na parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Santos na Vila Belmiro e a Chapecoense dentro do Maracanã. Parece que realmente o time e a torcida já não estão falando mais a mesma língua. E eu sinto aí, de verdade, que o torcedor do Fluminense, eu nem tô falando que a torcida tá errada não, mas parece que o torcedor do Fluminense mudou o seu nível de cobrança após essa polêmica envolvendo o clássico contra o seu maior rival. Antes o torcedor ia pro estádio e apoiava um time que competia e brigava bastante. Agora ele vai ao estádio exigindo vitórias, até por conta de toda essa polêmica que aconteceu. O presidente, na época, falou que o Fluminense poderia ganhar no sábado, poderia ganhar no domingo, e isso não caiu bem perante a torcida. Então essa quebra de confiança entre a instituição e o torcedor está respingando no campo e gerou uma pressão pra lá de enorme em cima do trabalho do Zubeldia, que era um time que sempre foi muito competitivo e sempre coadjuvante. Eu venho batendo nessa tecla, inclusive na Super Rádio Tupi, que o Fluminense era um time que quando tinha que assumir um protagonismo maior dentro da temporada, faltava algo a mais. E para mim esse algo a mais era técnico. Hoje parece que não é só na parte técnica não. Falta também um pouco de confiança para o Fluminense voltar a reencontrar o caminho da tranquilidade. Porque mesmo vencendo jogos, mesmo empatando fora de casa com o Rivadavia no último minuto pela Libertadores e ficando vivo, não é um Fluminense que consegue virar essa chave para um momento positivo novamente. E isso é muito perigoso num momento que tem tantas decisões pelo caminho. Por exemplo, o Fluminense hoje pega o Operário, jogo que mantém aí vivo o sonho do Fluminense em conquistar mais uma Copa do Brasil. Uma derrota simples elimina o tricolor e o empate leva para os pênaltis. No sábado, o Fluminense pega o São Paulo, que são dois times que estão brigando ali para ver quem vai ser a terceira força do Campeonato Brasileiro nesse momento. Uma vitória do Fluminense o afasta do São Paulo e o coloca muito perto de virar muito bem o campeonato até a pausa para a Copa do Mundo. Um Fluminense que vai estar dentro do G4, um Fluminense que pode aí voltar pós-Copa brigando firme por essa vaga na fase de grupos de maneira direta na Libertadores. Libertadores essa que o Fluminense tem 2 compromissos importantíssimos, a começar pelo Bolívar na semana que vem, onde o Fluminense não precisa só vencer, mas também como fazer saldo. Enfim, são muitas decisões e com um treinador balançando no cargo, não sei se é o melhor momento para fazer essa troca e a diretoria tricolor como um todo tem que fazer algo para convencer a galera a comprar o barulho desse time de novo. Como vai fazer isso? Eu não sei,
mas tem que fazer alguma coisa diferente. Já estão tentando fazer promoções para lotar os jogos da Libertadores, mas precisa de algo a mais. E só a apresentação do Hulk contra o São Paulo não vai ser suficiente. A galera tricolor precisa de alguma prova que a diretoria e o time vão corresponder o apoio, vão corresponder o incentivo. Até porque o torcedor chateado, com razão, fica sempre com o pé atrás com esse time que ainda não deu provas que pode ser esse protagonista que tanto precisa ser nesse momento da temporada. E é claro, meus amigos, que essa quebra de sinergia entre torcida e time não é o único motivo que fez o trabalho do Zubeldia desandar nesse último mês. O Fluminense lidou com duas lesões muito importantes e eu diria que dos seus dois principais jogadores no setor mais importante do time, que é o meio de campo. A lesão do Lúcio Acosta logo nesse Fla-Flu adiado, e que ele ficou um tempinho fora, quebrou um pouco do esquema e do cara que levava e era o criativo e criava as principais oportunidades de gol do Fluminense, e a do Martinelli contra o Operário no jogo de ida. Martinelli, esse só volta após a Copa do Mundo, fizeram por quebrar o sistema do Zubeldia que funcionava tão bem nesse meio de campo. O Fluminense tinha uma defesa muito forte e um ataque até um pouco capenga, eu diria, porque nunca foi um ataque de brilhar os olhos, de encher os olhos. Longe disso. Era um time que tinha o Martinelli, que levava a bola até o Lúcio Acosta, levava o Fluminense ao ataque e tocava no baixinho para ele tentar resolver com um drible, com um passe, para deixar os companheiros na cara do gol. Somado a essas duas lesões, o Fluminense ainda tem uma má fase terrível dos seus homens de beirada. O Kevin Serna parou de ser um fator positivo, e ele que é um ponta mais artilheiro do que o Canóbio, esse que não acerta o gol há sei lá quantos jogos. Então o trabalho do Zubeldia também tem isso. Tudo de errado que poderia acontecer foi acontecendo e ele não conseguiu achar alternativas dentro do elenco para tentar mudar essa realidade. Inclusive, tem um cara que está jogando muita bola e para mim é o principal destaque do ano do Fluminense até aqui, porque está fazendo a melhor temporada na carreira e dá para falar que, de certa forma, ele até anda salvando o trabalho do Zubeldia, que é o John Kennedy. Fez gol contra o Santos, fez o gol da vitória contra a Chapecoense, fez o gol do empate contra o Rivadavia, que manteve o Fluminense vivo na Libertadores, até aqui pelo menos, e também deu o passe pro gol do Kevin Serna contra o Vitória no apagar das luzes, evitando a derrota dentro do Maracanã. Empate esse que ele tinha aberto o placar com um gol ainda no primeiro tempo. Então é um jogador que tem vindo do banco de reservas e tem feito a diferença. Será que não é hora do Zubeldia testar um novo esquema? Quem sabe até colocando os dois atacantes dentro da área, que o Fluminense é um time que não tem tanto talento assim e com seus homens de beirada mal tecnicamente, colocar dois caras lá dentro da área para viver mais de cruzamentos e de bolas alçadas pode ser um caminho interessante e pode ser até um caminho de mudança de chave tão importante para o Fluminense. Quem sabe o Zubeldia podia até testar isso hoje contra o Operário, já que vai pegar um time um pouco mais fechado, um time um pouco mais retrancado, e o Fluminense precisa de gols para avançar de fase na Copa do Brasil. Um novo 0-0, eu lembro para você novamente, leva a parada para os pênaltis, e o Fluminense, meus amigos, pela fase que tá, deveria tentar evitar isso ao máximo, até porque a Copa do Brasil é pra lá de traiçoeira. Eu já te expliquei o problema, já dei a minha opinião sobre o que aconteceu, mas você clicou nesse vídeo para saber se no final das contas o Zubeldia é vilão ou vítima dessa fase que vive o Fluminense, e a resposta é mais simples do que parece. Ele não é nenhum dos dois, porque ele tem culpa no cartório, é um treinador que para mim falta um pouco de repertório para mudar nos momentos em que ele perde alguns pilares do time, apesar de que nesse caso ele perdeu seus dois principais jogadores, ou os dois mais importantes para fazer esse sistema funcionar, mas assim como ele fez no São Paulo, é um treinador que talvez precisasse de uma variação tática um pouco maior para não ficar tão refém desses jogadores tão importantes, que claro, são os pontos de diferença desse time e que ele não tem reservas tão similares no elenco. De toda forma, o Zubeldia não é culpado pela crise que se instaurou no seu trabalho e pela crise institucional que passou o Fluminense nesse último mês. O torcedor do Fluminense segue chateado, o torcedor do Fluminense segue bravo com o time e o Zubeldia está sendo, ao meu ver, mais um bode expiatório do que qualquer outra coisa. Até porque, no final das contas, não dá para falar que ele faz um trabalho ruim. O Fluminense é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem totais e plenas condições de avançar na Copa do Brasil, entretanto faz uma Copa Libertadores muito abaixo, sem ainda ter vencido no torneio continental, e mesmo assim dá para falar que o Fluminense só depende de si para se classificar para a próxima fase na segunda colocação. É o cenário perfeito? Não. É o cenário ideal? Lógico que não. Mas é um Fluminense pelo time que tem, principalmente pelo elenco que tem e com as lesões que lidou, não teve aí uma queda tão abrupta como poderia ter sido, principalmente no caso do Martinelli,
que só volta após a Copa do Mundo. Em times aí que teriam menos respaldo, menos elenco, talvez a queda fosse ainda mais vertiginosa e a gente poderia estar falando de um Fluminense que estaria, quem sabe, até fora do G4 do Campeonato Brasileiro, o que, dadas as atuais condições, seria uma verdadeira tragédia. Então é um Zubeldia que poderia estar fazendo algo a mais, tentando algo diferente, mas no caso não dá para culpá-lo não. E para mim, caso ele seja demitido, vai ser um grande erro da diretoria do Fluminense, até porque quando ele assumiu o time em setembro do ano passado, ele ainda conseguiu levar o Fluminense para a fase direta de grupos da Libertadores, sem a necessidade de jogar a pré no início do ano, pré essa que eliminou o Botafogo, o rival do Fluminense inclusive, e ele está fazendo um trabalho muito competitivo. Falta o Fluminense ser protagonista, e isso eu vou continuar cobrando, vou continuar comentando aqui no Fora do Jogo. Mas, num geral, quando a gente analisa o recorte como um todo, do início do trabalho até agora, me parece ser a primeira oscilação do Fluminense, e isso para mim é muito pouco para demitir um treinador. Tô até com a sensação de que o Fluminense vai esperar a Copa do Mundo para demiti-lo e buscar um novo nome no mercado. Mas, sinceramente, com o elenco que tem o Fluminense hoje, com as carências que tem e com a janela que já começou, né, trazendo o Hulk, o Fluminense não sei se está tão assim necessitado de um treinador. Eu, no lugar da diretoria, buscaria novos jogadores, buscaria incorporar um pouco mais esse elenco, atacando as reais necessidades, um zagueiro, mais um volante, quem sabe aí mais um camisa 10 para revezar com o Lúcio Acosta, ou um ponta, mais aí artilheiro, quem sabe, para até revezar um pouco com o Savarino ou jogar pelo lado oposto, mas é um Fluminense que tem carências muito claras e precisa atacar isso no mercado, seja com o Zubeldia ou com qualquer outro treinador, porque senão vai estar sempre com a sensação de que bateu no teto e de que não vai conseguir ultrapassar essa barreira e quem sabe até, né, querer brigar com Flamengo e Palmeiras nessa temporada pelo título brasileiro. Pelos pontos que deixou no caminho, isso já me parece um pouco irreal, mas no brasileiro maluco que a gente está vendo esse ano, o Fluminense tem que estar ali à espreita e para isso tem que reforçar esse elenco, caso ainda queira sonhar com o pentacampeonato do Brasileirão. Então é isso, meus amigos. Vocês acreditam que o trabalho do Zubeldia vai dar a volta por cima, que o treinador vai se livrar dessa pressão? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E eu lembro que aqui é um espaço livre para a gente concordar, discordar. Então escreve realmente o que você está pensando nos comentários. Se você achou que eu falei a maior besteira do mundo e quer a demissão do treinador, comenta aqui também. Eu não tenho problema com isso não. Mas claro, compartilha com seus amigos para eles comentarem também, para eles também assistirem e darem opinião. E por favor, pede para todo mundo se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar com os amigos. E se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, o meu arroba é o @jpescofano e o do canal é @jpForaDoJogo. Você consegue ver também a nossa produção nas redes sociais. Eu sou comentarista, enfim, posto a minha agenda de jogos que eu vou comentar por lá na minha rede pessoal. E na rede do Fora do Jogo a gente está sempre avisando de vídeos novos, novos conteúdos, enfim, tem muita coisa legal para você acompanhar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.